Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou apresentar um tutorial para vocês poderem acessar a base de dados da Scopus via portal de periódicos da CAPES. Tá? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar no portal de periódicos, como eu estou aqui nessa página, e entrar no acesso café, que está na parte superior aqui mais ou menos no meio. Tá? Então o que vai acontecer? Você vai lá, vai clicar em acesso café, vai aparecer essa outra tela, que vai pedir aqui a sigla da instituição. No nosso caso, UTFPR, ok? Então já vai aparecer lá, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ok? E enviar. Quando vocês fizerem isso, vai aparecer uma outra tela, onde vocês vão ter que colocar o login de vocês, tá? E a senha. Esse login é aqueles que a gente usa para acessar o sistema da UTFPR, para acessar o e-mail, tá? E a senha é a mesma, tá? Então, vamos logar. Tá? Bom, vejam, ele voltou para, depois de logado, ele volta para a tela que nós tínhamos iniciado, mas aqui aparece acesso por Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nesse momento a gente pode ir lá na parte de bases, tá? E procurar a Scopus. Tá? Então vai aparecer a Scopus aqui, vamos clicar nela e ele vai abrir uma outra janela e vai redirecionar a gente para a Scopus. Pronto. A gente já cai nessa página aqui, que é a página de busca principal. Bom, eu já preparei aquela string que nós vimos na aula, que está aqui no Word, eu vou copiar ela, tá? E vou voltar aqui para a base Scopus e vou utilizar ela. Vou colocar sem formatação e vou pedir para que ele faça a busca. Ok? Bom, então com aquela string que nós tínhamos visto lá, o management, indústria da construção, etc., características organizacionais, ele consegue encontrar 340 documentos. Tá? Só que de repente eu não achei muito boa esses títulos, etc. e tal, que estão aqui, que ele achou aqui, né? Eu posso dar uma verificada e resolvo modificar a string. Então eu tenho que ir aqui no comando editar. E nesse caso aqui eu vou tirar a palavra management. Tá? Porque ela acaba sendo restritiva, tá? Enter aqui também. Porque aqui tem opções de termo, né? Que refletem a indústria da construção, tem opções lá para características, mas poderia, no lugar de management, de repente ter lá administration, controle, sei lá, outra palavra que também teria o mesmo sentido. Então eu retirei a palavra ali e peço para buscar novamente. Bom, agora ele faz a busca novamente e ele vai encontrar 575 documentos, ok? Então ele consegue 585 documentos que são mostrados aqui na lista. Ó, por página ele consegue colocar até 20 documentos, mas a gente pode colocar mais aqui. Ó. De repente, vou colocar 50 documentos por página. É interessante às vezes a gente dar uma olhadinha pelos títulos, porque na verdade não tem como fazer uma string que vai ser infalível. Assim. Então você vai meio por tentativa e erro. Então o que eu faço? Eu monto uma primeira string, depois eu volto aperfeiçoando essa string, retirando termos, colocando termos, tá? Ou utilizando as próprias ferramentas aqui de restrição que tem na Scopus, que estão aqui do meu lado esquerdo da tela. Então vocês têm lá, ó, tipo de acesso, tá? Ano, então vocês podem limitar aos últimos 5 anos. O nome do autor principal, então eu posso limitar alguns autores. A área que está sendo publicado esses artigos, tá? De repente eu posso excluir ciências sociais, ou posso
excluir uma outra área, ou só incluir algumas áreas de interesse, tirando, por exemplo, ciências da computação e colocando engenharia e tal. Mas uma coisa que eu gosto muito de usar, às vezes, é essa opção aqui de keywords, que ele mostra as principais, e você pode ver todas as palavras, chaves que são utilizadas nos artigos que você buscou. Então aqui eu posso, por exemplo, buscar aquelas que me interessam, por exemplo, estruturas organizacionais, performance organizacional, estrutura organizacional novamente, talvez produtividade. Eu posso escolher várias palavras-chave que vão refinar a minha busca, tá? Então, por exemplo, modelo de negócio, modelização do negócio, estrutura organizacional novamente, tá? Então eu posso ir buscando aqui, ou quando eu verifico essas palavras, uma coisa que às vezes acontece é que você encontra palavras que você pode associar à tua string de busca e aperfeiçoar ela. Então sempre vale a pena dar uma olhadinha aqui no que ele trouxe como palavras-chave, tá? Então eu escolhi algumas delas aqui, e daí vou, por exemplo, é suficiente, eu escolhi aquelas que são mais significativas para mim, que estão indo mais do lado das características organizacionais, que é o que me interessa mais, tá? E daí eu posso ir aqui e limitar a essas palavras, ou excluir essas palavras. Como são palavras que me interessam, então limitar a essas palavras. E ele vai fazer uma nova busca. Agora, essa nova busca ele vai encontrar 264 documentos. Quer dizer, ele reduziu por quê? Porque eu restringi aquelas palavras-chave. Provavelmente, esses 264 documentos, eles vão estar mais próximos daquilo que me interessa, tá? Mas como eu falei para vocês, para fazer uma análise geral de uma área, normalmente você pode pensar entre 500 e 1.200 documentos, artigos, capítulos de livro, etc. e tal, seriam suficientes assim como uma amostra do que está se fazendo dentro dessa área. Porque vejam bem, isso aqui não é o universo. Não é todos os artigos que falam de construção civil e gestão organizacional, que é o caso da minha busca. Na verdade, é uma amostra disso, porque são os artigos e capítulos de livros que estão referenciados na base da Scopus. Muitas coisas que são importantes não estão na base, então não vão aparecer. Então a gente tem que interpretar isso como uma amostra. Eu estou tirando uma amostra para ver o que é importante, verificar um ou outro artigo e depois tipo assim, a partir daí, reforçar minhas buscas e ter uma ideia geral de como que as coisas vão acontecer, tá? Uma outra coisa que às vezes é interessante, você pegar um desses artigos, você quer ver ele mais em detalhe, tá? Então, vamos pegar aqui um artigo mais aqui embaixo, integração, organização, management, sistemas e construção, tá? Então, vamos clicar aqui e pedir para abrir numa nova guia. Vamos lá, esse artigo, onde ele vai dar detalhes desse artigo. Então eu tenho aqui, novamente o nome, os autores, mas agora parece mais destacado a universidade onde eles pertencem, tá? O periódico onde ele foi publicado, no caso aqui foi uma conferência, tá? O abstract desse artigo, tá? E outras coisas que são interessantes, aqui do lado direito, ele apresenta uma função que é documentos relacionados, que pode ser relacionados a partir das referências, relacionados a partir dos autores ou das keywords. Então ele busca documentos parecidos com esse a partir desses elementos principais, autores, keywords, artigos, keywords ou documentos baseados nas referências, ok? Então sempre é uma possibilidade interessante. Bom, mas o que eu preciso aqui? Eu preciso dos artigos, para mim fazer uma análise bibliométrica, o que eu preciso? Eu preciso dos dados desses artigos que
eu consegui encontrar com a minha string. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir aqui nessa função e selecionar todos os artigos. Vejo que tem a opção de selecionar apenas essa página. E eu tenho também a opção de selecionar os artigos individualmente. Mas como eu falei para vocês, é uma amostra do que está sendo feito na área, eu pego todos os artigos e trato depois essas informações conjuntamente. Ok? Daí eu vou nessa segunda função aqui, depois que eu selecionei todos os artigos, e exportar. Eu estou usando o software VOS Viewer, então ele vai, digamos, ler arquivos no formato CSV. Então eu vou clicar nessa opção. E outra coisa que é importante é vocês selecionarem toda a informação, porque ele leva para esse arquivo toda a informação relacionada a esses artigos. Tá? Depois que eu selecionei o CSV e selecionei toda a informação, quer dizer, está tudo marcado, eu peço para exportar esse arquivo. Aqui embaixo na página está aparecendo a exportação. Ele sempre dá o nome Scopus CSV. Se você depois baixar outra, Scopus 1 CSV, Scopus 2 CSV. Eu gosto de depois ir lá e renomear o artigo colocando a data que eu fiz a busca e mais ou menos o tema que eu busquei. É sobre gestão organizacional, sobre gestão de canteiros. Então, para ter esse histórico, tá? Outra informação importante que você vai precisar é das citações. Então, nessa outra função aqui, ó, eu vou pedir para ele abrir, daí eu explico para vocês, ele vai mostrar qual as citações que foram dadas a esses artigos dessa minha busca. Tá? Então, o que eu peço para vocês sempre? Para ajudar na seleção daqueles que eu vou reter para trabalhar mais detalhadamente, fazer uma análise mais focada, é que vocês peguem essa relação e coloquem ela, que ele apresenta em ordem decrescente. Então eles pegam os artigos mais recentes, artigos de 2020, e alguns de 2020 que já estão aparecendo com citações, que provavelmente são bons artigos, tá? Mas coloquem para ele demonstrar em ordem decrescente de citações. Por que isso? Porque se ele colocando em ordem decrescente de citações, você vai poder selecionar aqueles que são mais interessantes. Um dos critérios mais importantes é aquele artigo mais citado. Vejam, o mais citado nesse caso é um artigo de 2007, tá? Conhecimento tácito e performance organizacional. Provavelmente é um artigo que vai ser interessante, ele tem um total de 98 citações. Nos últimos 5 anos, que vai de 2020, de 2016 a 2020, ele teve uma série de citações, então é um artigo que continua sendo citado, tá? Então, de repente, é um artigo que deve ser lido, tá? Agora, tem artigos que você vai vendo aqui, tem um outro de 2005. Nesse tempo, ele tem um número menor de citações, e há uma redução do número de citações. De repente, é um artigo que passa a ser menos importante. Você vai ter que dar uma olhada no título, ver se digamos, está de acordo com o teu trabalho, etc. e tal. Mas é um artigo que provavelmente já está em declínio, as citações, às vezes não vale a pena. Então, poderia ser um critério para não selecioná-lo. Tá? Então, porque normalmente numa primeira seleção, o que a gente vai fazer? Vai olhar o título, para ver se está de acordo com o trabalho que a gente está fazendo. Em seguida, a gente dá uma olhadinha nas citações. Tá? Por isso, em ordem decrescente. Esses que têm mais citações terão mais prioridade para serem lidos e analisados. Aqueles que têm menos citações, você não vai fazer isso, ok? Bom, depois que você fez colocou em ordem decrescente, tem a lista, você pode pedir para esses dados serem exportados, tá? E aqui embaixo vocês vão ver, CTO Export, CSV, ele está mandando aquele arquivo que depois vocês vão poder ler ele lá no Excel, e daí, lendo ele lá, vocês vão ter a lista de todos os artigos, marcar com cores, lá ali como eu sugeri, destacando aqueles que são mais próximos, aqueles que são intermediários, e desses, 500 artigos às vezes que você seleciona ou que encontra numa primeira busca, você vai deixar isso em torno de uns 100 artigos, 80 artigos que realmente são próximos aí do seu trabalho.
ok? Bom, terminando isso, a gente pode voltar para os resultados. Tá? Então já temos os dois arquivos que a gente vai precisar. Um para fazer uma análise mais focada, buscando os artigos mais próximos do meu trabalho, onde eu vou analisar, vou ler depois aqueles selecionados, fazer uma leitura e uma análise crítica, e vou ter aquele conjunto de dados ou metadados para ter aquela visão geral utilizando os softwares ali de bibliometria. Mas falando em bibliometria, eu também posso ter uma visão geral dos resultados da própria Scopus. Então aqui, se você entrar nessa função, analisar os resultados da busca, ele vai abrir essa outra página, onde ele apresenta, ele sempre abre com esse gráfico aqui, ó, número de publicações ao longo dos anos. Então esse é sempre um bom indicador para mostrar se há interesse nesse assunto ou não. Tem assuntos que a gente vê que tem um crescimento, por exemplo, até 2010, depois há um decrescimento grande das publicações. Então isso mostra um desinteresse em relação ao assunto. Nesse caso que a gente pesquisou, a gente vê que há uma crescente. É lógico que hoje as pessoas também publicam mais eletronicamente, tem essa questão, tem mais cientistas no mundo, mas mesmo assim dá para dizer que há um interesse também crescente dentro dessa área. Se isso estivesse declinando, já era de a gente ficar preocupado. De repente uma área que já foi bem explorada e não tem muito mais o que fazer. Tá? Outros dados que são importantes, por exemplo, o tipo, aqui eu acho que é o documento, quer dizer, a revista, o periódico onde foi publicada a maioria dos artigos. Isso é uma questão interessante para você ver onde esses periódicos são, onde esse assunto normalmente é tratado. Então depois você pode buscar o próprio periódico e dar uma olhada nas publicações. Uma outra coisa que é interessante é os autores, quer dizer, quem são os autores que têm mais artigos publicados, né? Que são autores e coautores desses artigos que tem uma quantidade maior. Então o maior aqui tem 4, são os 3 primeiros que tem 4 artigos cada um deles. Tá? Esses dados você pode usar essa figura, mas o melhor é o seguinte, ele tem sempre a função aqui em cima, cada vez que se muda o gráfico, seria o outro conjunto de dados que você poderia exportar para o CSV lá e ler no teu Excel e montar os gráficos que você quiser. Aqui ele apresenta, por exemplo, só acho que os 10 primeiros autores, tá? Mas vejam bem, se você descer aqui, tem muitos autores, e vários com um trabalho apenas, né? E quando você exporta esses dados, ele leva todas essas informações. De repente você pode precisar ou querer destacar um autor aqui que seja interessante. Uma outra coisa que é interessante é por país. Quais são os países que publicam mais nesse tema? Nesse caso aqui, os Estados Unidos. Depois a Inglaterra, a China, Hong Kong. Então você vê também os países que têm interesse nesse assunto. O que acontece muito em construção civil é que muitas vezes o que acontece tem processos ou materiais ou técnicas específicas que são muito claros em alguns países que têm interesse, outros não têm nenhum interesse. Por exemplo, pense do tipo de construção que a gente tem nos Estados Unidos, de residência, por exemplo, e que a gente tem aqui. São muito diferentes. Então, quando a gente tem algumas questões de processo, por exemplo, nós somos muito mais próximos, às vezes, da Malásia e de Portugal do que dos Estados Unidos. Porque nós temos os mesmos interesses, porque o nosso processo é muito parecido. Então isso também é interessante dar uma olhadinha. E por último, o que é interessante é por universidade. Tá? Então aqui o primeiro é a Universidade de Moscou, tá? De Engenharia Civil. Tá? E vejo que a primeira universidade ela tem 9 trabalhos e o autor que mais tinha 4 trabalhos. Então, provavelmente tem autores aqui que às vezes tem 1, 2, 3 trabalhos, mas na soma da universidade são 20 trabalhos, ou no caso aqui 9 trabalhos. Tá? Então, às vezes é interessante você ver a universidade para achar os grupos de pesquisa que estão publicando naquele assunto. Tá? Universidade Católica do Chile. Então, é interessante você começar a ver onde estão os grupos que têm interesse no teu assunto de pesquisa. E depois procurar as dissertações, as teses de mestrado, as teses de doutorado, desculpa, e ver aquilo que realmente te interessa. Ok? Então, basicamente é isso. Então, agora eu posso voltar. Depois que eu baixei essas informações, eu posso voltar lá no resultado. Ok? Bom, eu já tenho, então, os
os metadados, já tenho os dados de citação, poderia ter tirado também os dados da análise geral desses resultados e com isso eu tenho as informações básicas ali para começar a fazer a minha análise bibliográfica, ok? Então, continuamos depois usando esses dados num software que no caso vai ser o VOS Vir.